Bíblica Dominical de Adultos da nossa CPAD, quarto trimestre de 2024, as promessas de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, pastor muito bem preparado, vários livros já publicados pela nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a livraria e a editora do povo de Deus. É ali que você compra Bíblia, harpas, revistas, Bíblias, comentários bíblicos, todo o material evangélico que você precisa para o seu crescimento espiritual. Em todo o território nacional você encontra uma loja da CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a nova loja, a loja da CPAD, está em novo endereço, na rua João Tobias, 360, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, ali na CPAD. Você pode procurar a Berenice, a Graça, o Moisés, toda a equipe do pastor Jefferson para te auxiliar e te orientar. Também no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, no térreo, você tem a livraria da associação. Ali você procura o pastor Silas, o Alex, e ali também você encontra todo o material evangélico para crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do nosso parceiro e amigo pastor Fernando Andrade. A Provix você compra com do seu teclado, no seu computador e recebe aí no aconchego da sua casa. Quando você compra na Provix, a livraria online do pastor Fernando, você ajuda diretamente aqui no nosso canal. E aqui embaixo tem um número de celular, DDD 11 é a nossa chave Pix. Se você puder, nos ajude, mande a sua oferta, né? Isso vai ser muito bom. Por exemplo, eu quero já agradecer irmão Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço para que montarmos o nosso estúdio provisório. Portanto, Deus abençoe o irmão Reginaldo, né, e toda a sua família, mas nós precisamos ter o nosso estúdio permanente. Também quero agradecer irmão Josué, marido da Marilena, da nossa congregação do BNH, que também tem sido muito generoso, tem feito alguns trabalhos maravilhosos aqui de iluminação, de tablado, para nos auxiliar. E assim as pessoas vão uma ajudando as outras, tá bom? Se você quiser ser um patrocinador aqui do canal, entra lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, vou soletrar, albrunol@yahoo.com.br. Venha ser um patrocinador, um membro ativo do nosso canal. Nós estamos precisando, isso é muito importante. A obra de Deus, ela é feita também com oração e dinheiro. Portanto, você ore e contribua e nos ajude. Não esqueça também, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, incentive as pessoas a se inscreverem no canal. Estamos caminhando para 5.000 inscritos, precisamos bater imediatamente a marca de 5.000 e eu não posso fazer isso sozinho, você precisa me ajudar, tá bom? E outra coisa, deixa aqui embaixo um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor, uma crítica construtiva, a fim de que a plataforma veja esses comentários e divulgue ainda mais o canal para outras pessoas, tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá então, lição número 6, 10 de novembro de 2024, a promessa de cura divina. Se você perdeu alguma lição, aqui embaixo, pastor Fernando fez uma playlist. Vai lá na lição que você perdeu, assista, aprenda e volte para a lição atual para você continuar crescendo em conhecimento. Vamos lá então? Lição 6, texto áureo está em Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Na verdade prática, diz que Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Na leitura bíblica em classe, em Isaías 53, de 1 a 5, Mateus 8, 14 até 17, e Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15.
quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Os objetivos desta lição: primeiro, explicar biblicamente as promessas da cura divina. Segundo, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. E terceiro, conscientizar de que Cristo cura sim. Cristo, ele tem poder. Então, a palavra-chave aqui dessa lição é cura divina. Na introdução, diz assim: na cruz do Calvário, lá na cruz, ele pendurado, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Então, salvação é aceitar Jesus como Salvador e obedecer seus mandamentos. E crer. Essa obra que foi feita por Jesus nos autoriza a clamar pela cura divina. Nessa lição, nós vamos ver que no plano de Deus, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Ele queria curar. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, quando ele esteve aqui, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo, ele cura sim. No primeiro tópico, a promessa bíblica da cura divina, lá em a profecia messiânica de Isaías 53. Ele diz: a profecia bíblica de Isaías apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Ele foi levado à cruz no nosso lugar. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Então, existe a cura. Então, o nosso Senhor Jesus sofreu no nosso lugar, tanto o sofrimento físico quanto o sofrimento espiritual. E por isso a obra de salvação é completa.
que a obra de salvação efetuada por Jesus, ela atinge o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É as 3 dimensões do ser humano. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. Por isso, podemos afirmar que Jesus salva e cura. Tá? Jesus salva e cura. Ele realizou isso na cruz do Calvário. Então, número 2, o cumprimento profético do ministério de Jesus. O texto de Mateus 8, a 14 a 17, que é a nossa leitura aqui, né? Apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado por espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. Mateus se referiu a esse episódio da seguinte maneira: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então é para se cumprir essa palavra, essa profecia. Esse relato então mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. É aquilo que eu falei, nas 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Jesus, ele morreu para fazer um trabalho completo. A salvação, ela é completa. Número 3, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Vejamos, ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus. Criam, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja e, se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. Então a pessoa confessava os pecados, Jesus perdoava e curava. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Toda pessoa que pede oração, os ministros têm que impor as mãos e orar com fé e ungir com azeite. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Jesus já curou através do que ele fez lá na cruz do Calvário. Agora é tomar posse pela fé, né, e receber a oração dos ministros, quando necessário. Ou então, a própria pessoa ela pode reivindicar essa cura através do nome de Jesus. Origem e consequências das doenças no mundo. Primeiro, a origem das doenças no Éden, lá atrás. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Então, toda essa tragédia que nós temos no mundo é por causa do pecado, que vem lá de Adão e Eva. Número 2, a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, ele fala sobre isso. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como o advento das doenças,
foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. Tá? O ser humano teve o seu tempo de vida reduzido. No início, no Jardim do Éden, eles podiam viver até 1000 anos ou muito mais. Tá? A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905 anos. Isso já depois do pecado. Aquela primeira turma lá ainda viveu bastante. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. 120, aí 90. Hoje, quem chega aos 105 está no lucro. Ao anunciar o dilúvio, por exemplo, para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. As pessoas iam viver até os 120 anos. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez ou saúde, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, verso 10. Então, no Salmo 90, as pessoas, quando passam dos 70, já está começando a capengar. O fato é, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo da sua vida diminuído. Isso aqui é um fato. Tá? A proliferação das doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existências, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. O crente também adoece, e dessas doenças aqui. Infelizmente, muitos incautos, muitas pessoas simples, são ludibriadas, são enganadas com falsas promessas de curas. E por isso não procuram ajuda médica, e o que poderia ser tratado acaba se agravando. Então, se o prognóstico for mais cedo, se houver diagnósticos cedos no começo, ainda tem solução. Mas às vezes, quando a pessoa vai ao médico, já está em caráter terminal, difícil, quase impossível. É importante pontuar, então, que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Paulo escreve isso no capítulo 8 de Romanos, verso 23. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. A gente pode buscar auxílio dos médicos, a gente pode sim orar pela cura. Isso nada tem a ver com a falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Então, a origem está no pecado original, a origem das doenças, tá? Na desobediência, na diminuição do tempo de vida, tudo isso por causa do pecado. E o crente, ele pode orar pela cura e ele pode também buscar a ajuda médica. A medicina foi dada aos homens por Deus, a ciência, o conhecimento. Tá? Número 3, Jesus Cristo cura sim. Isso aqui é um fato. A cura divina faz parte do plano de Deus, é promessa de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como um médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, Êxodo 15, 26.
deixa muito claro o plano de Deus em curar pessoas. É da vontade de Deus curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. É o desejo de Deus. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Então, o amor em ação leva à produção da cura. Jesus, ele cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Isso é que muitos cristãos não conseguem crer, não conseguem aceitar. Ele tem um poder curador. Já falamos que na cruz do Calvário ele executou o plano perfeito. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Ele não mudou. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, lá em Mateus 9, ele cura ainda hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, também cura hoje, ele cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo, ele levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. E aí a gente volta em algumas lições anteriores, depois você entra na playlist e dá uma olhada. Por que Jesus não cura mais hoje? Se ele é o mesmo. As pessoas não querem mais ir para a igreja, as pessoas não querem mais orar, as pessoas não querem mais ter um relacionamento estreito com Deus. Eu estou falando aqui de crentes, de pessoas salvas. Então, é difícil para Deus usar alguém. É difícil Deus dar dom de curar para alguém. Entendeu? E é difícil Deus curar porque as pessoas não querem crer. E elas não creem porque não têm um relacionamento com Deus. E assim as coisas vão se interconectando. Por isso que é importante nós termos um relacionamento transparente com Deus. Um relacionamento sincero com Deus. Termos uma vida de oração, uma vida de dedicação a Deus, para que as coisas aconteçam. Agora, se eu não dou o valor para as coisas mínimas do reino de Deus, como é que eu quero esperar e experienciar, viver coisas maravilhosas da parte de Deus? Não tem como. Deus, ele faz, mas nós também temos que fazer alguma coisa, nós temos que buscar, nós temos que nos comprometer com ele, nós temos que orar, nós temos que ter um relacionamento com ele. Isso é o mínimo. Número 3, o que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Vamos lá. Na palavra de Deus vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Isso aqui tem que acontecer. A gente precisa crer, a gente precisa confiar que Jesus ele cura. Confiar que ele tem poder para curar. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, nos ungindo com azeite. Tiago 5, 14 e 16. Muita gente não quer ir na igreja, mas quer que o ministro vá lá. Geralmente o ministro vai na casa das pessoas quando as pessoas estão enfermas e não conseguem levantar, não pode ir à igreja. Agora, e quem pode e não vai? Então, é preciso pedir aos líderes da igreja que ore e unja com azeite. Não deixemos de perseverar na fé e em oração. É preciso crer e precisamos orar. Ter uma vida de oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Lucas 18, do 1 ao 8, conta a experiência da mulher que foi diante de um juiz
um juiz considerado injusto, por que não dizer corrupto, um juiz que não tinha um relacionamento com Deus, não respeitava ninguém, não respeitava nada, e ela foi lá todo dia, para ele fazer justiça pela vida dela. E aí a pergunta que fica, e Deus, que é justo, que é bom, ele não vai nos atender rápido? Lógico que vai. Só que tem que haver insistência. Hoje nós vivemos uma geração fast food. A gente não sabe o que é esperar. A gente não gosta de esperar. Mas com Deus, como diz um hino, não adianta espernear, não adianta fazer pirraça, não. Vai ter que esperar o tempo de Deus. Tá? É isso que ele está falando aqui. Nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Todo mundo sabe disso. Mas na prática, poucos aceitam e querem viver isso daí. Finalmente, então, não deixe de procurar auxílio médico, quer para o tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida. Tanto procurar tratamento, tem que procurar a medicina, os médicos, tá? Quanto também tem que procurar, quando o milagre de Deus aconteceu, você foi curado, você tem que passar pelos tratamentos para confirmar aquilo dali, para todo mundo saber que existe um Deus que ainda cura. Pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo, ele cura sim. Cristo, ele cura. Ou usando os médicos, ou curando diretamente de forma sobrenatural. Mas nós temos que continuar crendo que Jesus continua curando. Na conclusão, vimos nessa lição, então, que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e também a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou. Já vimos lá em Hebreus 13:8. Ele continua o mesmo, por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Devemos então continuar com humildade, com a fé perseverante, crendo que Ele cura sim, Ele continua curando. Ah, mas Ele não me curou. Não significa que Ele não cura, Ele cura. Ele vai curar todo mundo? Não, porque nem todo mundo tem a mesma fé. E Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Então você tem que orar com fé, com perseverança, buscando a Ele, confiando. E se Ele não curar, continue buscando com fé, continue confiando, continue orando, porque o mais importante de tudo você já tem, que é a garantia da vida eterna. Então, às vezes, no projeto original de Deus, Ele não vai te curar. Pode ser que Ele te cure e você entre pelo caminho da apostasia. E você perca a bênção maior, que é a vida eterna. Então, ore, confie, vai pedindo, mas se Ele não curar, continue servindo a Deus. Continue com o seu presente maior, que é a salvação eterna. Isso daí ninguém pode tirar de você. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Assim terminamos a lição 6, 10 de novembro de 2024, a promessa de cura divina. Não esqueça, dê o seu gostei, se inscreva, deixe aqui algum comentário. Esta é a 6ª aula. Se você perdeu alguma, entra na playlist e olhe, assista e continue conosco. Vamos chegar a 5.000 o mais rápido possível. Nos ajude, ore e divulgue. Um abraço, a paz do Senhor.